Também quero convidar meus irmãos para lermos junto o nosso texto básico da nossa meditação nessa noite em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 27, eu estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Mateus 16, a partir do versículo 24 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Oramos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor, diante da Tua majestade santa, diante desse Deus grandioso, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus que falará aos nossos corações por meio da Tua palavra, na iluminação do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Retira de nós, ó Deus, qualquer sentimentos, ó Deus, de tristeza, de angústia, de preocupação. Se porventura algum de nós, ó Deus, entrou nesse santuário, nesse templo, com umas dessas coisas, ó Deus, limpa a nossa mente e dá que possamos entendê-la e compreender a Tua palavra e, sobretudo, ó Deus, guardá-la em nossos corações. Fala a cada um, Senhor, da maneira que o Senhor quer tratar, da maneira que o Senhor quer instruir. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos falar hoje, expor esses 3 versículos do capítulo de Mateus 16, vamos avaliar o que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele quer, Ele espera para cada um de nós. Antes da gente iniciar isso aqui, a gente vai entender o ministério de Cristo. Jesus aqui, Ele está na sua caminhada ministerial, manifestando o seu reinado, dizendo o que Ele é, o que Ele quer, o seu reino, que não é daqui, mas que Ele era enviado do seu Pai. E Ele começa a distribuir os seus ensinamentos, as instruções. E Jesus, então, começa a ganhar muitas multidões, muitos seguidores. Jesus, Ele começa a fazer os seus milagres. Ali, se a gente olhar no capítulo 15, ele começa curando a filha daquela mulher que está endemoniada, e aí ele passa divulgando o seu reinado, e realmente o que ele veio fazer, que outro não poderia fazer, a não ser ele. E o povo ali estava esperando o quê? Um Messias, um Salvador de fato, um Salvador da pátria, alguém que lutasse, alguém que corresse atrás, alguém que fosse coroado, alguém que assentasse no trono e ditasse realmente o que iria fazer, o que iria acontecer. Mas Jesus, ele começa, meus irmãos, a dar sinais que o seu reinado, ele não ia ficar aqui para sempre. Ele ia ter que ir para o seu Pai. Ele ia ter que voltar para o Pai. E os seus discípulos teriam que ficar e
ele promete o Consolador lá na frente, e por aí ele vai. Quando Jesus fala de ir embora, aí os discípulos, eles começam a questionar essa ida de Cristo, por quê, como. E Jesus aqui no versículo 21 do capítulo 16, do texto que nós lemos aqui, ele vai estar dizendo que, no versículo 22, Pedro chama Jesus, ele começa a reprovar Jesus pelo que Jesus iria fazer. Jesus fala que iria passar por esse sofrimento, Jesus iria morrer, Jesus iria ser ressuscitado, e Pedro, então, começa a reprovar, ele não aceita isso aqui. Mas antes disso aqui, de acontecer essa reprovação de Pedro, o povo começa a seguir Jesus, achando que era só aquilo ali, que era alimento, que era pão, que era cura, que era milagres. Então a multidão começa a seguir Jesus. Tudo que é tipo de gente, pessoas, estava seguindo Jesus. E o que nós entendemos, meus irmãos, nesse contexto, é que muitos estavam seguindo Jesus de maneira errada, de maneira equivocada, interessados apenas no alimento de Jesus, da cura de Jesus e daquilo que Cristo poderia fazer. Eles não estavam ali seguindo a Cristo realmente porque Cristo era um Deus. É tanto que Jesus ele vai perguntar no versículo 15 do capítulo 16, mas vós, continuou, e ele, que dizeis que eu sou? E Pedro então ele responde, ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então elogia Pedro, fala que aquilo que lhe foi falado não foi de carne nem de sangue, mas da parte de Deus, do Deus vivo que o revelou, para que ele falasse isso aqui. Percebe, meus irmãos, que mais na frente, muito desses, após a explicação de Cristo, vão abandonar Jesus, vão deixar Jesus de lado. Então Jesus põe à prova e faz questionamentos também aos seus discípulos. E vocês, não vão também? E a resposta, mais uma vez, de Pedro é interessante, meus irmãos, que é a resposta daquele que realmente serve a Cristo, que é a resposta daquele que tem Cristo no seu coração e diz, para onde, Senhor? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, no versículo 21 desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e enfrentar muitas coisas dado pelos anciãos, dos sacerdotes, os escribas, e passar pela morte. E aqui Pedro chama a parte, começou a reprovar, dizendo, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Perceba, meus irmãos, que Pedro ainda estava tendo uma percepção errada do que era seguir a Cristo. Assim como muitos hoje têm a percepção errada de seguir a Cristo. E aqui, meus irmãos, Pedro faz semelhante a Satanás. Sugeriu que Jesus, ele não passasse pelo sofrimento, não passasse pela morte, e Jesus o repreendeu com palavras duras, que jamais um discípulo já tinha ouvido Jesus se manifestar daquela forma. Jesus repreendeu Pedro com palavras duríssimas. Se você observar, meus irmãos, no versículo 23, Jesus vai dizer, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Jesus repreende a Pedro de forma dura. Não é isso, Pedro. Pedro estava com a percepção errada. Ele sugeriu que Cristo poderia passar
para a glorificação, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela cruz do Calvário. E na sequência, então Jesus vai descer a detalhes e vai mostrar aos seus discípulos o que significa segui-lo. O que significa ser um discípulo de verdade. Qual é a real motivação desse discípulo? E o que significa ser um cristão. Porque até então, não só a multidão, mas também os discípulos estavam com uma percepção errada do que era seguir a Cristo. E aqui, meus irmãos, nós começamos a nossa exposição a partir do versículo 24, onde Jesus vai ensinar realmente o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui nós podemos dividir esse ensinamento de Cristo, meus irmãos, em 3 partes. Normal, todo calvinista, ou a grande maioria, trabalha com 3 pontos. E a primeira coisa aqui que a gente pode ver é quanto custa realmente seguir a Cristo. Na segunda parte aqui a gente pode ver e o que ganhamos seguindo a Cristo. E na terceira e última, a gente vai ver, além de ganharmos a vida eterna, estando em Cristo, o que mais nós ganhamos? Para essa divisão, nós temos o versículo 24, 25 e o versículo 27. Meus irmãos, quanto custa seguir a Cristo? E Jesus vai dizer, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, Cristo aqui começa dizendo que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Isso significa negar os seus planos de vida. Negar realmente, meus irmãos, os seus sonhos que não estão muitas vezes de acordo com os padrões eternos de Deus. E também o que não significa é você parar de trabalhar, é você abandonar o seu sonho, não significa você deixar a sua faculdade, não significa você deixar a sua empresa, não significa você lutar por uma melhoria, não significa você buscar coisas que estejam de acordo com o propósito de Deus e que não tire Deus do primeiro lugar. Mas quando essas coisas, elas passam a ser ilícitas, isso foge do plano daquilo que Deus quer para nós. Jesus disse, registrado por Lucas no capítulo 14, no versículo 26 e 27, ele diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me negar, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Isso significa negar a si mesmo, negar a própria vontade. Paulo escrevendo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Também o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem a consciência que a sua carne, os seus desejos, as suas vontades foram crucificados com Cristo. E agora, meus irmãos, ele tem um novo viver, uma nova vida. Esse discípulo não vive mais para si mesmo, mas para os seus planos, nem para os seus planos, para as suas conquistas, mas para a vontade, o desejo de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável à vontade do Senhor. E mais, meus irmãos, vive para aquele que por ele morreu. Nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou.
Tornando isso de uma forma mais concreta, o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui Paulo, meus irmãos, entendeu exatamente a palavra de Cristo ao ponto de negar a própria vontade. Paulo entendeu que é ser um discípulo de Cristo. Estes são os verdadeiros discípulos de Cristo, meus irmãos. A nossa geração, muitas vezes, meus irmãos, ela trabalha com a divisão. De que maneira? É uma geração que busca os seus próprios desejos, os seus projetos. Essa geração, ela busca prazeres, ela busca fama, muito dinheiro, busca conforto. E é como se compartimentalizasse a sua fé. É como, meus irmãos, se dividisse essa parte, eu sirvo a Deus, e essa outra parte é para mim fazer as minhas vontades. É para mim fazer as minhas coisas, é para mim fazer os meus objetivos, é a minha agenda. Uma parte eu sirvo a Cristo e a outra parte eu sirvo as minhas vontades. Então, meus irmãos, no domingo eu vou para a igreja, eu presto a minha adoração ao Senhor, mas durante a semana, o que prevalece são os meus planos, são a minha agenda. O que prevalece são a minha vida, é os meus objetivos. Isso está errado. A nossa vida, meus irmãos, não é compartimentalizada, como se cada aspecto da nossa vida tivesse uma caixa, tivesse uma gaveta, onde você dividisse. Essas coisas você põe em um lugar e essas outras coisas você põe em outro lugar. Não, meus irmãos, não é assim. A nossa vida é como uma espiral, que a nossa fé em Cristo Jesus, isso influencia em toda parte da nossa vida. A nossa fé em Cristo, ela influencia em todos os aspectos da nossa vida. Não é pela metade, mas é como todo. Isso influencia de tal forma que abrange toda a minha vida, como eu vivo, como eu me comporto no meu trabalho, porque eu tenho que glorificar a Deus. No aspecto que tange a minha vida de um modo geral, eu preciso glorificar a Deus. Não há divisão. Isso influencia a forma como eu trato a minha mãe. Isso influencia a minha fé, a forma como eu trato os meus pais. A minha fé influencia como eu trato as outras pessoas. A minha fé, meus irmãos, influencia como eu me comporto na escola, na vizinhança. Em todos os momentos não há divisão. É uma fé que afeta todas as áreas da minha vida. Veja se você é um bom funcionário. Veja se você é um bom patrão. Se você é um bom aluno. Se você é um bom filho. Se você é um bom marido. Se você trata bem os seus pais. Se todas essas áreas condiz com a sua vida de cristão. Se isso condiz, é porque você segue a Jesus. Presbítero, eu conheço um ímpio que ele trata bem os pais dele, mas ele é um bom patrão? Sem demagogia, meus irmãos, a nossa vida ela tem que fazer parte por um todo. A nossa fé, ela tem que influenciar em todos os aspectos da minha vida. Não é só em uma área, mas em todas as áreas. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, de fato, não vive mais para si mesmo, mas vive para o Senhor Jesus, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Aquele que está em Cristo. Significa também, meus irmãos, perder a própria vontade. Quando Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me. Ele não estava usando a linguagem popular dos nossos dias atuais.
que falamos muitas vezes. Esse meu trabalho é minha cruz. Esse meu marido é minha cruz. E tal coisa é minha cruz. Um ditado popular. Não foi esse o significado que Cristo deu para tratar da cruz dele. Não foi esse o significado, meus irmãos. Quando Jesus disse aqui, se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz, ele estava apontando para a cruz real mesmo. Ele estava apontando para a cruz que ele iria. E que até então os discípulos não entendiam. Mas ele estava apontando para a sua cruz real. É como se Jesus dissesse, eu já estou com a minha cruz, indo para o Calvário, indo para morrer por vocês. Se alguém quer me seguir, pega a sua cruz também para morrer, porque vocês também morrerão pelo meu nome. Vocês também morrerão pelo meu nome. Cristo estava apontando para a cruz real. E aquele que seguia ele vai pagar esse preço, iria pagar esse preço. Quanto custa seguir a Cristo? A sua própria vida. A sua própria vida. Exemplo disso, meus irmãos, é o que muitos cristãos morreram e morrem até hoje por causa de Cristo. Se você acompanhar os missionários nossos mesmo, por aí afora, morrendo por amor a Cristo, esses estão seguindo o verdadeiro chamado, entendendo o verdadeiro seguir a Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós podemos morrer também, se preciso for, por Cristo. Se você tem essa mente de seguir a Cristo, se você sabe o preço que é seguir a Cristo, se preciso for, vamos morrer sim, por amor a Cristo. Hoje, meus irmãos, mas a ideia aqui, o preço de seguir a Cristo, é o mesmo preço que Ele pagou, não da forma como Cristo pagou pelos nossos pecados, mas se preciso for, morremos. Meus irmãos, essa nossa vida, ela é passageira. Tudo irá passar. Nós vamos morrer mesmo. De algum modo ou de outro, nós vamos morrer. Uns vão morrer de coração, outros de infarto, outros de câncer, outros de acidentes. O fato é, se Cristo não voltar antes, todos nós vamos morrer. Esse era, meus irmãos, o pensamento dos nossos irmãos do primeiro século, dos mártires. Para eles, a forma mais gloriosa de alguém morrer era ser martirizado, porque a lógica deles era o seguinte: se nós vamos morrer, nós morreremos por amor a Cristo, por causa de Cristo, nós morreremos. É por isso que a gente vê a história dos mártires. Você encontra tantos indo morrer, queimados, crucificados, decepados, apredejados, mortos em arena de leões. Note esses homens, meus irmãos e mulheres, indo felizes pelo privilégio de ter esse tipo de morte, não negava Cristo e morria por amor de Cristo. São pessoas que entendiam isso aqui que Cristo falou. Quer me seguir? Tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Nesse caso, meus irmãos, nós deveríamos também ter esse mesmo sentimento, se preciso for. Morrer por amor a Cristo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz. E a cruz era a palavra mais forte e temida daquela época. De forma que Jesus não prometeu para nós prosperidade e riquezas, como muitas igrejas pregam aí, meus irmãos, prometendo ilusões de um evangelho fácil, que você segue a Cristo, seus problemas acabaram, tudo
resolveu. Eita promessa, sem jeito, meus irmãos. É uma vida de sofrimento seguir a Cristo. Porque a nossa esperança, meus irmãos, não está nessa vida. A nossa esperança não está nessa vida, nós vamos sofrer nessa vida. Vamos sofrer nessa vida. Mas vamos ser glorificados quando nós partimos para estar com Cristo. Nós vamos ser glorificados quando nós partimos para estar com Cristo. O nosso Redentor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele disse mais: se o mundo vos odeia, é porque me odiou primeiro, e o mundo nos odeia mesmo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você se aproxima de Jesus, você é odiado por amigos, por pessoas, pelas perseguições. É o que Calvino diz, meus irmãos. Quanto mais você é perseguido, é porque você está próximo de Cristo. Quanto mais você é odiado, é porque você está próximo de Cristo. Você é amado por Cristo. Então, meus irmãos, em João capítulo 15, 18, 19, ele diz, confirmando: se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes odiou a mim, disse o Senhor Jesus. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Essa é a verdade que o nosso Senhor fala para nós. Então o nosso caminho, meus irmãos, nessa vida de discípulo de Cristo, não é ter conforto, vida boa em todo o tempo, não. Pelo contrário, muitas vezes é ter uma vida de perseguição, é ter uma vida de privação, de sofrimento, muitas vezes porque a nossa vida não termina nessa vida. Os nossos atos, os nossos sofrimentos por amor a Cristo nesta vida ecoam para a eternidade. Isso é levado para a eternidade, para estar com Cristo. Também significa perder a sua autonomia. Autonomia aqui, meus irmãos, Jesus disse: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós não somos, meus irmãos, chamados para deixar de seguir. Nós somos chamados para deixar de seguir a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos projetos, sonhos, nossa vontade, e seguir a Cristo em primeiro lugar. A palavra liberdade e autonomia aqui, meus irmãos, essas duas palavras precisam ser muito bem explicadas. Talvez você pode dizer: eu mando na minha vida. Na minha vida, é quem decido os meus projetos, é eu quem faço. Sabe, meus irmãos, ninguém é livre nessa vida. Ninguém é autônomo nessa vida. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Ou nós somos servo de Cristo, ou nós somos servo de Satanás. Não existe um meio termo, não existe um espaço no quesito, o que você diz: eu mando na minha vida, eu decido. Ou nós somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Até os ateus, meus irmãos, que acham que Deus não existe, eles são governados por Satanás. Muitos deles blasfemam contra Deus o tempo todo. Parece o diabo falando na boca deles. Se você já teve a oportunidade de falar com desses homens, o quanto eles blasfemam. Então não existe autonomia, não existe liberdade. Ou somos servo de Deus, ou somos servo do diabo. E nós somos chamados para seguir os planos, os projetos, o objetivo, a vontade de Deus. É colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe aquele sonho da faculdade? É o acréscimo do Senhor. Sabe aquele emprego tão sonhado? É o acréscimo do Senhor.
Sabe, os seus negócios dando bem é o acréscimo do Senhor. Porque aquilo que você tem é para a glória de Deus. Tão somente para a glória de Deus. Não para a sua própria glória, mas para a glória do Senhor. Algum de nós, meus irmãos, podemos ser chamados para servir a Cristo em tempos integral. Como pastores, como evangelistas, como missionários, e outros não. Deus não chama todos nós para esse tipo de missão, de viver integralmente para a obra dele. Ele chama alguns. Deus chama alguns. Mas, meus irmãos, Deus nos chama a todos para colocarmos Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Mesmo trabalhando em nossos trabalhos secular, Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar em sua vida. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar em sua vida. Então, seguir a Jesus significa perder muitas coisas. É o preço que você vai pagar. Perder a própria vontade, negar a si mesmo, perder a própria vida, planos, ideais. Mas esse perder, na verdade, é ganhar. Esse perder é ganhar. Porque perder no ponto de vista humano é uma coisa, mas para Deus é outra coisa. Para Deus, meus irmãos, essas coisas são transitoriais, são passageiras, são coisas que não são eternas, são coisas terrenas, que perdem o seu valor, são coisas que pessoas perdem o emprego, amizade, planos que teria de uma vida bem sucedida, talvez. No céu não existem essas coisas materiais, não existem essas coisas terrenas. Então, para Deus, meus irmãos, esse perder aqui é ganhar. Isso nos leva ao segundo ponto, bem menor do que esse primeiro ponto. O preço, quanto custa seguir a Cristo, versículo 25, e agora no versículo 24. Agora no versículo 25, acompanha aí comigo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. O que ganhamos seguindo a Cristo? O que você ganha seguindo a Jesus? Você já parou para pensar? Meus irmãos, o que há de mais precioso para você hoje? É uma pergunta retórica. O que há de mais precioso para você hoje? É certo que nós pensamos em muitas coisas. Família, bem, prazer, filhos. Será? Será que é mais precioso do que a própria alma? Estar com Cristo, meus irmãos, é isso. Talvez se nós elegêssemos o homem mais rico do mundo, o mais milionário de tudo que ele tem, que hoje, nos nossos dias atuais, é aquele moço lá do Facebook, Elon Musk, o cara compra o que ele quiser, ele pode comprar até fora, até no espaço, tanto de dinheiro que ele tem, de riqueza que ele tem. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, todo esse dinheiro dele não dá para comprar a tua alma, muito menos a dele, porque a tua alma custa caro. A nossa alma custou o preço do nosso Senhor Jesus, o sangue do nosso Senhor Jesus. É um valor incomparável, é um valor que nada nesse mundo pode cobrir essa oferta. Isso é precioso. A sua alma é valiosa do que qualquer outra coisa nessa vida. Do que adianta alguém acumular bens, posse, passar a vida toda acumulando tesouros, quando chegar o dia da morte, ele ir para a condenação eterna. Do que adianta? Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, versículo 13, no último versículo ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma.
O nosso maior tesouro, meus irmãos, é ter a nossa alma guardada pelo nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso maior tesouro. Lembra que no texto nós falamos anterior que qualquer que ame mais o seu pai, seu filho, sua mãe, as coisas dessa vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus. Então o que é mais precioso para você hoje, meus irmãos? É a sua vida eterna. Isso é precioso, é isso que nós ganhamos. O que ganhamos seguindo a Cristo? A vida eterna. Todas as coisas materiais podem ir embora, mas se você estiver em Deus, se o seu coração estiver em Deus, você será um homem, uma mulher feliz, porque Deus é quem nos garante essa felicidade. Deus é quem nos garante essa certeza da salvação. O mundo, meus irmãos, está cheio de milionários se suicidando, acabando com suas próprias vidas. Está cheio de pessoas ricas em uma profunda depressão, porque as riquezas não completam o vazio que há no coração desse povo. Nenhum dinheiro, nenhuma posse, nenhum bem vai preencher o vazio do coração desse homem. Somente por Cristo, meus irmãos. Somente Ele é quem nos satisfaz. Só Ele nos dá a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. Só Cristo. Nada é mais precioso do que a sua alma para Deus. Nada neste mundo, nesta terra corrupta, pecaminosa, é mais precioso do que a sua alma para Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto e último, meus irmãos, no versículo 27. Quanto custa seguir a Cristo? Vimos que nós perdemos muita coisa. Bens, prazer, amigos, família, vontade, orgulho. Mas ganhamos também. Ganhamos a salvação de Cristo. Ganhamos o lugar da nossa alma. Mas aqui no versículo 27 há uma coisa interessante. Além de ganharmos a vida eterna, estando em Cristo, ganhamos também as recompensas. Olha o que ele diz no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Meus irmãos, há uma recompensa. Deus ainda vai retribuir as nossas obras pelo que nós vivemos e fazemos aqui com o nosso Redentor. Deus vai retribuir você. Não significa que a sua salvação é pelas obras. Não significa que você vai fazer isso aí porque você precisa da salvação, não. A sua salvação é Cristo quem dá. Mas há um pacote, meus irmãos, de frutos que o crente deseja fazer, que o crente quer fazer, que aquele que segue a Jesus quer fazer. Sabe quanto de nós perdemos, meus irmãos, de fazer a obra de Cristo? Talvez você não tenha pensado nessa recompensa, mas não faça pela recompensa, faça porque é prazeroso, porque você é uma pessoa salva em Cristo. Sabe, no final do ano, o quanto as sociedades sofrem para eleger um presidente? Ninguém quer. Todo mundo quer sair fora. Se você imaginasse, meus irmãos, o privilégio que é servir a Cristo, você não diria não, você daria o seu nome, se possível, me coloque em tal cargo. Aí você é estimulado a ir lá para o Boa Vista e você chega cedo e troca pela televisão, pelo sofá. Se você imaginasse, meus irmãos, o quanto é prazeroso você estar lá servindo a Cristo. Quanto é maravilhoso estar na casa do Senhor. 1 Coríntios 3, 12 a 14, ele diz, se alguém sobre este fundamento
formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E ele diz mais no versículo 14: se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Qual é a sua obra, meu irmão? Qual tem sido a sua obra no reino de Deus? Qual tem sido a sua obra como discípulo de Cristo? Qual tem sido a sua obra como chamado, como um cristão? Quantas vezes você tem negligenciado esse chamado de Cristo? Quantas vezes você chega preocupado, a igreja te acolhe, o povo te acolhe, você tem o que precisa, você é eleito a um cargo de oficial, de repente você some, conquistou o que queria e esquece de servir a Deus no seu chamado? O que você tem feito para, nesse grande dia, quando passar pelo fogo, as suas obras? Será como palha? Como fino? Ou será como pedra, como ouro, como bronze, que o fogo não queimará? Como será? No dia do juízo, meus irmãos, final, todas as nossas obras passarão pelo fogo, e se essas obras forem ouro, prata, pedra preciosa, elas resistirão ao fogo. Agora, se as nossas obras forem madeira, feno, palhas, elas serão queimadas, elas não prevalecerão e não valerão para nada. Nada daquilo que você faz valerá no dia do juízo do Senhor. Entenda, meus irmãos. Mas é com base nisso que nós receberemos o nosso galardão. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 13, ele diz: e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Todas as suas obras serão julgadas diante do juízo de Deus. Não importa se você é um eleito, não importa se você é salvo, as suas obras serão julgadas sim. Diante de Deus, serão julgadas e serão queimadas. E se aquilo que você faz, meu irmão, faz por fazer, a sua motivação está errada. Faça porque você segue a Jesus. Faça porque você segue a cruz de Cristo. Faça porque você está disposto a morrer, se preciso for, por Cristo. Faça por amor. De modo, irmãos, que não somos salvos por obras. Nada fizemos para alcançar a salvação. Foi Cristo quem nos deu todo o processo da salvação. Mas a partir do momento que nós somos salvos, a nossa vida deve ser abundante de obras, de serviços, porque um dia receberemos o nosso galardão. Um dia nós receberemos o nosso galardão. Este é um assunto, meus irmãos, em que a Escritura não dá muito detalhe sobre o galardão, mas ele é real. Ele existe. O galardão existe. Haverá galardão na glória, haverá gradação de juízo, e haverá também gradação de glorificação, haverá gradação de recompensas, de forma que nós não sabemos, mas existe a gradação. Juízo também para aqueles que são condenados ao inferno, porque o nosso Deus é um Deus justo. É um Deus muito justo. Há aquele camarada que matou a vida toda, que roubou, estupou. Mas há aquele vizinho seu que nunca quis nada para a igreja, mas é uma pessoa tranquila, de boa. Ele vai para o inferno.
Mas esse Deus é um Deus justo. E recompensará também sobre a medida. Da mesma forma é aquele que é salvo. Há gradação na glorificação de Cristo. Há gradação naquilo que você faz. Não para você garantir a salvação, mas como garantia de receber a recompensa. Então, se por um lado seguir a Cristo, meus irmãos, significa perder muitas coisas, também significa ganhar muitas coisas. Infinitamente mais do que aquilo que nós perdemos. Você pode perder sua família, pai, mãe, filho, tio, irmãos, ser rejeitado pelos amigos por causa de Cristo. Mas por outro lado, você ganha incomparavelmente mais o amor, a salvação, a sua alma, o seu galardão por Cristo. Mas veja, meus irmãos, que Cristo mostra o preço de seguir a Ele. O preço é caro. Ele mostra que vamos perder muitas coisas, que nós seremos perseguidos, que nós vamos pagar esse preço por amor a Ele, e temos uma recompensa superior a essas coisas. Você que permanecer fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Cristo. É isso que Cristo fala, meus irmãos. Isso nos leva, meus irmãos, à conclusão. Querendo levar você a pensar naquilo que falamos hoje. Seguir a Jesus Cristo, meus irmãos, significa perder tudo o que é terreno. No tocante a matérias e a emoções. Se preciso for, você abrirá mão. Se preciso for, você não fará como aquele jovem rico. Conhece toda a verdade, observa desde a infância. Mas uma coisa talvez te falte. Venda tudo o que tens, dê aos pobres, segue-me. Não é nesse contexto, meus irmãos, que nós estamos falando aqui para um povo que segue a Cristo. Sabemos que tudo que eu tenho, que tudo que você tem é para a glória de Deus. Mas apenas para nós ficar atento. Mas sobretudo significa ganhar, que é incomparavelmente melhor e mais valioso do que aquilo que perdemos nessa vida. Pense nisso, meus irmãos. A nossa vida é passageira. Um dia morreremos. E que glorioso será se nós morrermos em Cristo. E que glorioso será se nós morrer por Cristo. Já pensou nisso? Você morrer por Cristo? Se houver uma perseguição infernal, onde você nega ou morre, quão glorioso é você morrer por Cristo, meus irmãos. Tome a tua cruz. Essa cruz, ela tem um sentido de morte também, se preciso for. Não é só de orgulho, de desejo, de emoções, mas é no sentido físico também, se preciso for. Eu e você precisamos morrer por Cristo. Seguir a Jesus é estar disposto, meus irmãos, dar ou perder a sua própria vida. Talvez Deus não te chame para um desafio tão grande assim, de perder a vida. E se preciso for, morremos sim por Cristo. Talvez Deus chame alguns de nós, mesmo para perder a própria vida, como os dois jovens moravianos, dois irmãos de uma família religiosa, temente a Deus, que orava, que fazia missões, e que eles entenderam o seu chamado. Essa família é da linhagem de John Hanks, um pré-reformador. E dois jovens ali, havia um homem ateu, com um monte de escravos, em uma ilha. E aqueles dois moços se ofereceram para ir falar de Jesus naquela ilha. E aquele homem ateu não aceitou.
Então eles se ofereceram para ir como escravos. Então aquele homem disse: se for como escravo, eu deixo vocês vir, mas só vem. Escravo já viu. Uma vez que ele comprava, ele não vendia os seus escravos, e aqueles 2 jovens de 20 anos foram por amor a Cristo. Talvez você não tenha um chamado desse. Talvez nós não temos um chamado desse. Mas isso é entender o que é seguir a cruz de Cristo. Que nós possamos entender, meus irmãos, o que nós devemos entender é que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, não pela metade, é dedicar a nossa vida a Deus, não de forma parcial, mas completa, não de forma dividida, aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra, mas de forma geral. A sua fé, ela abrange todo o seu convívio, todo aonde você estiver. Finalizando, meus irmãos, esse momento de reflexão, de conclusão, os judeus no passado, eles acordavam e se lembravam de Deuteronômio 6:5. Eles viviam isso aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Todos os dias eles pensavam nisso. Então eles tinham força, fôlego para ir. Todo judeu amava o dia. Todo judeu começava o dia assim, pensando no Senhor. E no dia de hoje, meus irmãos, que façamos assim também, durante a nossa vida, a nossa jornada, a sua semana de trabalho. Pense em Deus em primeiro lugar, busque o Senhor. Saiba que você está ali seguindo, você é um discípulo de Cristo. Que Deus, assim, pela sua graça, meus irmãos, nos abençoe nessa semana. Deus nos abençoe.